a falar sobre o que nós vimos até agora. Né? Basicamente, eu disse que neste aulão, nós teremos aqui duas questões que serão responsáveis por 50% da nota, e no PDF elas estarão marcadas com asterisco. Então, eu peço que vocês fiquem até o final para que vocês possam ver quais questões são essas. E nós estávamos falando sobre matriz. Eu disse o que era uma linha de uma matriz, o que era coluna de uma matriz, o que é a entrada de uma matriz, e também dei aqui exemplos de como que você pode somar, subtrair, multiplicar uma matriz por um escalar, até mesmo como é que você pode multiplicar duas matrizes, ou calcular a transposta de uma matriz. E aí tem também a propriedade aqui muito importante de que o produto matricial, ele não é comutativo, ou seja, quando você multiplica duas matrizes, a ordem importa. Multiplicar a matriz A pela matriz B não é a mesma coisa que multiplicar a matriz B pela matriz A. Tipicamente, o resultado é diferente. Tem casos em que o resultado dá igual, mas é uma exceção. De modo geral, você tem que partir aí do preceito de que vai dar diferente. E também nós estávamos falando sobre a tal da matriz nula. O que é a matriz nula? Vou voltar aqui. A matriz nula, que vai ser representado com um zero, eu boto um tracinho só para eu saber o que é a matriz, é uma matriz só com zero. Tal que cada entrada é zero. Um exemplo, eu vou pegar aqui a matriz nula 2 por 2. Então, eu boto aqui uma matriz 2 por 2 que só tem zero. Então, é a matriz nula de dimensão 2 por 2. Outra coisa também que vocês precisam saber, que vai aparecer nas propriedades que eu estava falando, eu já vou adiantar, é a tal de IN, que é a matriz identidade. O que é a matriz identidade? É uma matriz quadrada, vamos botar assim, matriz identidade 2 por 2. Então, essa matriz aqui, identidade, seja 2 por 2, N por N, né? É o que vocês sabem como sendo a matriz identidade, que é, você pega na diagonal principal e bota só números uns, e todo o resto bota só números zeros. Então, o que é que seria isso? Eu vou dar aqui um exemplo. A matriz identidade 2 por 2, nós representamos como I2, você bota 1 aqui na diagonal principal e no resto bota 0. A matriz identidade 3 por 3, você coloca 1 na diagonal e no resto você bota o número 0. E aí, a partir disso, nós temos aqui as seguintes propriedades. Aí essas daqui que estão em amarelo, eu já tinha falado lá na gravação, mas eu vou falar de novo aqui para ficar completo. Quando você soma duas matrizes, não importa a ordem que você está somando. A matriz A mais a matriz B é a mesma coisa da matriz B mais a matriz A. Não importa aqui a ordem. Além disso, isso daqui é a propriedade comutativa da soma. A soma também ela é o que os matemáticos chamam de associativo. O que quer dizer? Quer dizer que você pode colocar, a qualquer momento, você pode colocar um parênteses para somar B mais C primeiro e depois somar com A, ou vice-versa. Primeiro somar A mais B e depois somar C. Aí existe o elemento neutro da soma, que é a matriz nula, que é, se eu somar a matriz A com a matriz nula, pela definição de soma, sempre vai dar a matriz A, porque eu vou estar somando zero em toda entrada. E nós temos também uma matriz que A somado com essa outra matriz resulta em zero. Que matriz é? É só pegar a matriz A, multiplicar por menos 1, ou seja, trocar todos os sinais dela, e aí, quando eu somo, vai dar zero. Aí tem aqui a propriedade associativa no seguinte sentido. Associativa na multiplicação por escalar. Tá aqui, se eu quiser multiplicar uma matriz A por um número beta, e depois pegar o resultado e multiplicar por alfa, eu posso primeiro multiplicar alfa por beta e depois multiplicar por A. Essa propriedade aqui também nós vamos usar, em uma última questão que nós vamos ver lá no final da aula. Então, a qualquer momento que eu fizer qualquer operação com as matrizes, de modo geral, se está mexendo numa matriz, representando uma matriz aqui, qualquer uma matriz A, uma matriz B, eu tenho que dominar todas as propriedades. Uma dessas propriedades aqui também é a propriedade distributiva.
vale a distributiva. Se eu tenho uma soma de dois escalares, esse escalar distribui, então fica alfa vezes A mais beta vezes A, que é o que está escrito aqui. E aí, nós temos aqui também o seguinte, temos a distributiva neste outro sentido, que eu tenho A mais B, e aí eu posso multiplicar por uma constante alfa, e esse alfa vai multiplicar A, então vai ficar alfa A, e esse alfa vai multiplicar B, que vai ficar alfa B, e depois eu somo tudo. E aí, quando eu estou fazendo o produto de matrizes, vale a propriedade associativa. Então, se eu tenho 3 matrizes para fazer o produto, se eu multiplicar primeiro A por B e depois multiplicar por C, é o mesmo resultado de primeiro multiplicar B por C e multiplicar por A. Só que note, eu não posso trocar essa ordem. Eu não posso botar assim, B vezes C e depois A. Estaria errado. O que é que tem que ser importante? A ordem, quem está à esquerda, quem está à direita, mantém certinho as letras A, B, C. O que eu posso fazer é mudar os parênteses de lugar, tá? Então, mudar os parênteses de lugar, tranquilo. Agora, a ordem, não. Aí, além disso, eu tenho aqui a seguinte informação. A matriz A vezes a matriz identidade é sempre igual à matriz A. Então, a matriz identidade multiplicada da esquerda à direita sempre resulta na própria matriz, né? Isso é a identidade do produto. Aí nós temos também aqui a seguinte distributiva. Se eu somar duas matrizes e multiplicar a esquerda pela matriz A, resulta em A vezes B mais A vezes C. Então, se eu tiver alguma expressão assim, eu posso pensar, eu posso colocar o A em evidência e colocar o A vezes o B vezes o B mais C. E vice-versa, se for B mais C vezes o A, ficaria o quê? B vezes A e C vezes A. Ah, deu a mesma coisa aqui de cima? Não, porque A vezes B e B vezes A são diferentes. Então, não deu a mesma coisa. Outra coisa que nós podemos fazer, se eu tenho duas matrizes para multiplicar elas, e depois multiplicar esse resultado por um escalar, eu poderia primeiro multiplicar a primeira matriz pelo escalar, e depois multiplicar pela segunda matriz, ou eu poderia multiplicar a segunda por aquele escalar e multiplicar pela primeira matriz. Sempre mantendo a ordem. O escalar, ele pode vir aqui, ó, ficar junto com A ou junto com B, um dos dois. Mas A antes do B, A antes do B. O que é proibido aqui é mudar a ordem das coisas. Aí uma outra propriedade aqui que é bem auto-evidente. O que é a transposta? Você pega a matriz, você gira ela, é a transposta. Você trocou linha por colunas. Se você transpõe duas vezes, tá, a transposta da transposta, volta para a matriz inicial. É igual você tá aqui, tá de frente, aí você vira. Aí vira de novo, volta para ficar de frente, né? Então, a transposta duas vezes volta para a matriz inicial. E a transposta, ela de alguma forma distribui para a soma. Então, se eu somo duas matrizes e depois transponho, é a mesma coisa de ter primeiro calculado a transposta de cada uma delas e por último somar. Isso vale também por produto, por escalar. Então, se eu multiplico a matriz por um escalar e depois transponho, eu poderia primeiro ter transposto a matriz e depois multiplicado pelo escalar, e dar na mesma. Agora, essa daqui, ó, eu vou dar um alerta nela. Ela é contra-intuitiva e ela costuma cair em algumas questões, tá? Eu já vi ela caindo em algumas questões, que é a transposta do produto. Por favor, não cometam isso na prova. Pode até ser uma questão de verdadeiro e falso. A vezes B transposta é A transposta vezes B transposta. Se aparecer isso, pelo amor de Deus, marca que é falso. Quando você transpõe um produto, você tem que trocar a ordem que aparece. É B transposta vezes A transposta. Então, essa propriedade aqui ela é contra-intuitiva e essa outra aqui também, né, que não vale a comutatividade do produto também é um pouco contra-intuitiva. Então, essas duas propriedades é o que você deve dar mais enfoque, porque as outras vão seguir aquilo que você já sabe de álgebra. Então, se, por exemplo, cai a seguinte coisa na prova, verdadeiro ou falso. Se vocês forem estudar por provas anteriores, rapidamente vocês vão ver que tem muitas questões de verdadeiro e falso. É uma típica questão que tem 4 itens de verdadeiro e falso, cada um valendo 1 ponto. Então, aí já vai 40% da prova. Verdadeiro ou falso? Sejam vou botar assim, A mais B matrizes quadradas N por N. A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado.
Se aparecer isso, vocês vão ter que dizer que é falso. Por quê? Enos mais A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso não vale para a matriz. Porque quando eu tenho A mais B ao quadrado, o que é que eu tenho que fazer? Você não pode usar as regras da álgebra que você está acostumado. Então, você vai lembrar o que é A ao quadrado. Eu vou pegar a matriz e multiplicar por ela mesma. Aí eu vou aqui dentro da minha lista de regras e vou pensar o que é que eu posso fazer. Se eu tenho a matriz A vezes A, o que é que dá? A vezes A dá a matriz A ao quadrado. Tá? Isso daqui é a definição de produto da matriz por si mesmo. É uma notação. A matriz A vezes a matriz B dá o quê? Dá a matriz AB, é o produto. A matriz B vezes a matriz A dá B vezes A. E B vezes B, B ao quadrado. Então, essa parte aqui deu certo. Essa aqui deu certo. Onde é que está o problema? O problema está em assumir que 2AB é igual a AB mais BA. Isso não necessariamente é verdade. Então, quando eu multiplico A vezes B, será que dá o mesmo resultado de B vezes A? E eu enfatizei muito que isso não é verdade de modo geral. Tá? Existem casos específicos em que é verdade, mas de modo geral não é verdade. Então, se cai uma questão dessa na prova, primeiro, você vai abrir essa conta para perceber que o problema dessa igualdade aqui, ou quando é que essa igualdade é válida, é somente quando A mais B é igual a B vezes A. Então, se cair na prova perguntando quando é que essa propriedade é válida, você vai dizer quando A mais B é igual a B vezes A. Porque aí, se essas duas são iguais, então aqui dá 2AB. E aí a propriedade seria certa. Então, se cai perguntando se é verdade, o que é que você vai falar? Então, a igualdade não é válida. Não é válida, pois A vezes B não é igual a B vezes A. Aí sempre que tiver uma questão que vocês perceberem que é falso, vocês não vão fazer demonstração, não vão fazer nada do tipo. Vocês vão apenas apresentar um contra-exemplo. Então, isso daqui, vocês podem guardar apenas como um raciocínio de vocês. Mas o que vocês vão escrever na prova é um contra-exemplo. É procurar duas matrizes tal que isso daqui é falso. E aí, a partir desse raciocínio, nós vimos que é falso quando A vezes B é diferente de B vezes A. Então, eu recomendo que todo mundo decore um bom par de matrizes não comutativas. Ou, na hora da prova, eu tenho certeza que você vai descobrir. Quase todas as matrizes não são comutativas. Se você pegar duas matrizes qualquer e tentar multiplicar, já não dá certo. Tá? Mesmo sendo matrizes quadradas, você vai tentar pouco até encontrar aqui de modo que dê errado. Eu vou tentar o seguinte. Eu não decorei aqui as matrizes comutativas para a aula de hoje. Então, vou ir aqui no chute aqui junto com vocês também. Vou botar aqui 1, 0, 0, 0. E vou colocar aqui... Eu acho que assim, se eu botar 0 demais, fica complicado para ser comutativo. Eu vou botar assim, a matriz 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar a matriz 0, 1, 0, 0. Vamos ver se dá certo. Se eu multiplicar essa vezes essa, o que é que acontece? Então, vou fazer aqui o produto rápido. Duas matrizes quadradas, 2 por 2, o resultado é quadrado. Isso vezes isso dá 0, isso vezes isso dá 1, isso vezes isso dá 0, isso vezes isso dá 3. Agora eu vou mudar a ordem aqui para ver o que é que acontece. Se fosse AB vezes A, para ver se dá a mesma coisa. Na B vezes A, isso vezes isso deu 3, né? 0 vezes 1 mais 1 vezes 3. Então, já vi que deu errado ali, ó. Aí, esse vezes esse dá 4, esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá 0. Então, o que é que aconteceu? Pegando essas duas matrizes, eu acabei de fazer as contas aqui com vocês, que o produto delas dá diferente. Então, essas duas matrizes, que eu peguei aqui aleatoriamente, já deu que A vezes B é diferente de B vezes A. Então, nessas duas matrizes, não vale que A mais B ao quadrado, sendo igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Aí já vai ser o contra-exemplo. Então, o contra-exemplo dessa era só encontrar duas matrizes que não eram comutativas. Então, você já pode até decorar essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 0. É um bom pack de matrizes não comutativas para vocês ganharem tempo na hora da prova.
Aí, vamos aqui para a questão de prova de verdade. Essa questão aqui caiu na prova, tá? Valendo um ponto, e fala assim: determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se A é uma matriz quadrada satisfazendo A ao cubo é igual a A, então a única possibilidade é que A seja a identidade ou A igual a zero. Olha, vou contar aqui uma história aqui muito triste para vocês. Da pessoa que olha aqui para essa questão e pensa o seguinte: A igual a identidade, tá? Esse aqui é a identidade. O que é que resulta quando eu multiplico a identidade pela identidade? Identidade vezes a identidade vezes qualquer... Tem a propriedade aqui, né? A identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz. Então, a identidade vezes a identidade dá o quê? Eu suponho que vocês saibam que identidade vezes identidade é igual a identidade. Então, se eu fizer identidade ao cubo, que é identidade vezes identidade, dá identidade. Então, aqui deu que essa matriz ao cubo é igual a ela mesma. Ok. Agora vamos para a matriz nula. A matriz nula vezes qualquer outra matriz é a matriz nula. Eu acho que está até escrito aqui, deixa eu ver. Não está entre as propriedades, mas vou botar aqui, ó. A vezes a matriz nula se der para multiplicar, tá? Se der para multiplicar, é sempre a matriz nula. Se eu pegar duas matrizes quadradas, isso é verdade. Então, se eu multiplicar aqui a matriz nula pela matriz nula dá a matriz nula, então a matriz nula ao cubo também é igual a matriz nula ao cubo é igual a matriz nula. Então, eu vi aqui que se for a identidade ou se for a matriz nula, satisfaz, todas essas daqui satisfaz que ela ao cubo deu igual a ela mesma. Aí eu vou e falo que a propriedade é verdadeira. Aí eu quero ver aí o comentário de vocês. O que é que vocês acham? Qual nota que essa demonstração aqui receberia? Vocês acham que está correta? Acha que está errado? Onde é que é o erro? Por que está errado? Ou não faz ideia se está correto ou se está errado? Vamos ver o que é que vocês pensam aqui sobre essa suposta demonstração. Alguém consegue encontrar o erro aqui? Se todos os elementos forem 1. Olha, o Gabriel aqui teve uma ideia. Vamos ver aqui a ideia do Gabriel. Então, eu vou apagar isso aqui. Caso alguém tenha encontrado aí mais algum erro, pode falar. Então, o Gabriel teve essa ideia. Se eu pegar uma matriz com todos os elementos iguais a 1, então o que é que eu vou fazer? A matriz A, eu vou pegar uma 2 por 2, né? Supor que ele pensou aqui numa 2 por 2. Aí eu boto 1. O que é que resulta em A ao quadrado? Aí eu vou pegar essa matriz 1 e multiplicar por ela mesma. Esse aqui é ela vezes ela mesma. Quando eu faço esse produto, eu vou ter 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes 1 dá 2. Aí aqui, todas as aqui vai dar 2, ó, dá 2, 2, 2. Aí quando eu multiplico de novo por A, para descobrir quem que é A ao cubo, aí eu tenho que pegar essa daqui, que deu todo mundo 2, e multiplicar por essa daqui, que está todo mundo 1. E aí, quando eu multiplico, o que que acontece? Aqui dá 2 mais 2, que é 4, vai dar 4, 4, 4, 4. Então, essa daqui não é um exemplo de uma matriz em que A ao cubo deu igual a A. Então, não... Olha, já teve aqui um outro exemplo. Ó. O Mateus aqui teve um outro exemplo. Vamos tentar aqui o exemplo do Mateus. Então, segundo o Mateus, nós podemos tentar essa daqui que é 1000. Vamos ver. Então, eu vou colocar 1000 ao quadrado, né? Que seria ela vezes ela mesma. E aí dá isso vezes isso, que é 1, isso vezes isso, que é 0, isso vezes isso, que é 0, isso vezes isso, que é 0. Aí, se eu multiplicar de novo, dá certo. Então, o Matheus aqui conseguiu um exemplo. Então, ó, parabéns aí para o Matheus, ele acabou de resolver a questão. Então, vou deixar o print aqui com a resposta do Matheus. Está aqui a resposta do Matheus. Essa matriz aqui, A igual a 1000,
resulta que A ao cubo é igual à própria matriz A, então significa que não necessariamente vai ser a identidade de uma matriz nula que satisfaz isso. Agora, o que todo mundo pergunta é como é que o Matheus teve essa ideia, né? Então, olha, tem algumas outras perguntas aí de outras matrizes que eventualmente funcionam. Aí eu recomendo que vocês utilizem o seguinte site, se chama Matriz Calculator. Eu vou colocar aqui a foto dele aqui, o segundo, Matrix Calculator. Aí nesse site ele é bom para vocês fazer essas contas aqui de forma rápida. Então, se eu vou puxar aqui para a tela, só um segundo. Olha, falaram aí na matriz 1, 0, 0, menos 1. Aí eu vou botar aqui elevado to the power of 3. Então, elevado a 3. Elevado a 3. Aí resultou na mesma matriz. Então, aqui, o Gustavo também teve uma outra ideia. Então, aqui uma outra solução para a questão. Então, gente, tanto o Matheus aqui como o Gustavo ilustraram, tá? Ilustraram que a resposta para essa questão aqui é falsa, certo? Tem outras matrizes que ao cubo dão igual à própria matriz A. Então, como é que vocês vão fazer isso? Essas questões de verdadeiro e falso são as que eu tenho mais dificuldade de ensinar, porque não tem como eu dizer um método. Vocês têm que ter curiosidade, tem que pegar no número aleatório e testar. Então, ó, teve alguém que deu um exemplo, botar toda 1. Essa pessoa que pensou em botar toda 1, iria tentar, ia ver que não dá certo, ia tentar outro valor. Você vai tendo curiosidade, vai testando valores diferentes, vai vendo que não dá certo. Então, muitas coisas não são como na nossa álgebra. Então, na nossa álgebra, se eu tiver um x ao cubo, bota assim, ó, x ao cubo é igual a x. Eu posso passar aqui, ó, x ao cubo menos x igual a 0. Posso colocar x em evidência, fica x ao cubo menos x vezes x ao quadrado menos 1 igual a 0. E daqui, ou x é igual a 0, ou x é igual a 1, ou x é igual a menos 1. Então, só teria essas 3 possibilidades aqui. Aqui nas matrizes as coisas não funcionam da forma como a gente quer. Funcionam de forma diferente. Então, quando vocês olharem para uma questão de verdadeiro e falso, primeiro tentem ver se ela é falsa. E aí, como é que vocês fazem isso? Testando vários exemplos. Agora, algo muito importante. Vocês podem até anotar essa frase. Para provar que é verdadeira, tem que ser demonstração formal. Para provar que é falsa, basta apresentar contra-exemplo. Então, isso que o Matheus e que o Gustavo fizeram é a demonstração perfeita para quando é falsa. Se falar, professor, a matriz A igual a 1001, ela satisfaz A ao cubo igual a A, e ela não é nem a identidade, nem a matriz nula que você falou. Então, essa afirmação que você colocou está errada. Ponto. Já vai ganhar a nota. Para provar que é falsa, basta apresentar um contra-exemplo. Então, vocês vão primeiro testar vários valores. Se testando vários valores derem sempre certo, isso não prova nada, não prova que é verdadeira. Aí, para provar que é verdadeira, aí é toda uma longa história. É a parte mais ingrata dessa prova, porque envolve muita maturidade matemática a pouco ponto. Mas, pelo menos, as falsas são muito fáceis. É só testar vários valores e aí vocês vão eventualmente conseguir. Então, está aqui o gabarito dessa questão. Vamos agora para a próxima. Parou aqui de compartilhar, só um segundo. Eu vou só tirar aqui a tela e vou voltar a compartilhar de novo. Só um segundo, pessoal. Então, vamos voltar aqui para a aula. Estamos aqui na questão 2, né? A questão 2 de uma prova, o item A dela. E aí, voltei aqui a compartilhar. Já estamos aqui compartilhando normalmente. E vamos agora para o próximo conteúdo, que é sobre sistemas de equações lineares. Como é que eu resolvo sistemas de equações lineares? Isso vai ser respondido pela próxima parte, que é o método de Gaussian. Tá? Aqui, essa parte inicial é, o que é um sistema de equações lineares? É aquilo que a gente conhece lá do ensino fundamental, de AX, vou botar assim, ó, 3x mais, vou botar um aqui mais simples, x mais y é igual a 2, x menos y é igual a 0. Quem quer a solução disso aqui? Então, da segunda equação, sai que x é igual a y. Então, se x é igual a y, x mais x é igual a 2, 2x é igual a 2, x é 1. Então, x é 1, y é 1 é a solução desse sistema. Nós aprendemos a resolver todos os sistemas 2 por 2. Aqui no ensino superior, vocês serão demandados para responder a um sistema de um tamanho qualquer.
Por exemplo, um sistema que tem 4 equações e 4 incógnitas. E aí, existe um método que funciona para resolver qualquer sistema. Pode ter 1000 equações, não sei quantas mil incógnitas. Qualquer uma é resolvido. E melhor do que isso, é resolvido de maneira algorítmica. Quem aí é da computação pode criar um programa simples, nada de inteligência artificial, um programa totalmente algorítmico que você fala, passo 1, faça isso, passo 2, faça aquilo, passo 3, faça aquilo, e resolve qualquer sistema. E o método para isso ser feito é chamado de método de Gauss-Jordan. Na verdade, tem vários métodos. De Gauss-Jordan é um desses métodos. Então, aqui é ponto grátis da prova. Na verdade, eu retiro essa palavra. Não é ponto grátis porque vai dar muito trabalho, vai demandar talvez até 1 hora de prova, 40 minutos de prova, muita conta que vocês vão ter que fazer nessa parte. Mas pelo menos é uma parte que você em nenhum momento precisa pensar em nada. É só seguir um algoritmo. Até o computador consegue fazer. Você consegue escrever um algoritmo em qualquer linguagem aí para o computador resolver. Então, o método de Gauss-Jordan é algorítmico. Tem o passo a passo, você pega a matriz, tem o que você faz em cada etapa e tem um critério de parada, para você saber quando vai parar ou não. E eu vou ensinar tudo isso. Então, antes de prosseguir para o método de Gauss-Jordan, vamos pensar aqui um pouco mais aqui nos sistemas. Quando você observa um sistema assim dessa forma, nós vamos querer aqui no ensino superior escrever ele na forma matricial. Então, para escrever um sistema na forma matricial, você vai pegar o seguinte, vai pegar todas essas entradas aqui, que são números, e todas essas entradas você vai colocar numa matriz A. Então, vai ter uma matriz A, em que você coloca A11, A12, aí vai até A1N, que eu estou na primeira linha da matriz. Depois, A21, A22, e vai até A2N. Aí desce aqui para a enésima linha, AM1, AM2, AMN. Aí você tem aqui essa matriz que é tipicamente chamada de matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Depois, vocês vão criar uma matriz X, que é a matriz que vocês vão colocar todas as incógnitas. Nesse caso aqui desse sistema, nós temos N incógnitas, que são X1, X2, Xn. Muitas vezes na prova aparece como X, Y, Z, W. Então, essas são as incógnitas. Independente de quais letras você usa para representar elas, a matriz dela é tipicamente chamada de matriz X, tá? Então, aqui é a matriz das variáveis. Então, nesse caso, são variáveis x1, x2, até xn. E aqui é literalmente um produto de matriz. Eu posso fazer isso vezes isso. Dá literalmente o que está na primeira linha. E qual que é o resultado do que está na primeira linha, na parte esquerda? É B1. Então, você fala que esse produto dessas duas matrizes resulta. Aí você vai colocar aqui todas esses valores aqui B que estão no lado direito da igualdade, você vai formar uma nova matriz só com os Bs, que vai ser que é o B1, B2 até Bn. Então, qualquer sistema matricial que seja colocado para você numa prova, você consegue simplificar esse sistema como A vezes X é igual a B. Em que A é a matriz dos coeficientes, X é a matriz das incógnitas ou variáveis, e B é a matriz que tem os valores que estão depois do sinal da igualdade. E aí, nós temos aqui um exercício. Nesse exercício, ele pede... Aqui não está pedindo Gauss-Jordan, é novamente um exercício de verdadeiro e falso tirado aí de uma prova de outro ano. Olha só o que ele está pedindo. Verificar se a afirmação abaixo são verdadeiras ou falsas. E aí, respostas justificativas não serão consideradas. Valendo um ponto. Se A vezes X é igual a B, o que é que está dizendo? Está falando de um sistema, né? É um sistema linear. E nesse sistema linear, o enunciado da questão diz que esse sistema linear ele tem N equações e tem N variáveis. Mas, por acaso, o número N é menor do que o número M, significando que a quantidade de variáveis é menor do que a quantidade de equações.
E aí, a afirmação é: o sistema nunca admite soluções? Então, essa afirmação é muito forte. Você vai partir do pressuposto que essa afirmação aqui é falsa. Você vai tentar encontrar algum contra-exemplo. Se toda matriz que você botar, todo sistema que você botar, não for um contra-exemplo e não der para resolver, aí sim que você vai pensar em elevar a questão para o próximo nível, que é para mostrar que é verdadeiro. Que aí não tem um passo a passo específico e é muito difícil. Mas para provar que é falso, é só tentar valores aleatórios. Então você vai pensar assim: eu vou criar um sistema de equação em que eu vou colocar menos variáveis do que equações. E, por exemplo, eu vou botar aqui 2 variáveis e 3 equações. Será se todo sistema que eu consigo criar com 2 variáveis, quem que são? X e Y, e 3 equações, todos eles que eu conseguir criar não tem solução? Será que eu não sou capaz de criar um sistema que tem só X e Y, com 3 equações e que ele tenha solução? Aí, pensando nisso, ó, foi pensando nisso que eu cheguei no seguinte sistema. X mais Y igual a 2, X menos Y igual a 0, que é o sistema que eu já dei aqui para vocês no início, que é um sistema que eu sei que tem solução, né? É um sistema que a gente aprende lá no ensino fundamental. Então, x mais y igual a 2, x menos y igual a 0. Esse aqui eu sei que eu tenho solução. Será que eu não consigo botar uma terceira equação aqui, de modo que ele continue tendo solução? Então, eu vou abrir aqui para os comentários. Vamos ver quem é que consegue aí pensar em uma terceira equação que eu posso colocar aqui, de modo que não altere essa solução que eu tenho. Alguém pode sugerir aqui uma terceira equação, de modo que isso daqui continue tendo solução única? Olha só aqui, olha. A Mariana acabou de dar a resposta. Pega a primeira equação, multiplica por 2. Nós temos aqui uma equação redundante. Se a equação redundante, não vai mudar a solução. Então, aqui continua sendo x igual a 1, y igual a 1 sendo solução. Então, tá aqui. Aí você junta tudo isso e escreve bonitinho. Falso. Vou apresentar contra-exemplo. Aí você bota assim, contra-exemplo. Aí você coloca esse sistema aqui. X mais y igual a 2. Eu vou botar aqui da Mariana. 2x mais 2y igual a 4. X menos y igual a 0. Admite única solução. Que solução é essa? X igual a y igual a 1. Apesar de ter 3 equações e 2 variáveis. Com a quantidade aqui de variáveis menor do que de equações. Com 2 menor do que 3. Então, aqui com a ideia da Mariana, terminei de resolver a questão. Então, essa questão aqui é falsa. Então, vai ter questão assim na prova, e aí vocês vão ter que utilizar a criatividade. Qual que é a minha recomendação? Que vocês deixem essas de verdadeiro e falso para o final. Porque não tem um caminho certo de como fazer. Mas se você pensar um pouco, pelo menos as questões que são falsas, você consegue encontrar contra-exemplo. Só ir indo tentando outro sistema. Então, alguém poderia botar x igual a 0, y igual a 0, x mais y igual a 0. 3 equações, a resposta é 0 igual a 0. Então, aqui seria um outro contra-exemplo. E aí, agora, vamos para o método de Gauss-Jordan. O que é o método de Gauss-Jordan? Você tem aqui o sistema, e aí eu já falei que esse sistema, ele pode ser representado matricialmente, como A vezes X é igual a B. E eu já expliquei para vocês como é que faz isso. Aí, a partir disso aqui, você cria o que nós chamamos de matriz aumentada. O que é essa matriz aumentada? Você vai pegar a matriz A, vai colocar aqui na esquerda, vai pegar a matriz B, colocar na direita e pronto. Ó, tá aqui a matriz B na direita e tá aqui a matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Aí você vai pegar essa matriz aumentada e você vai fazer apenas 3 tipos de operações, que são as chamadas operações elementares. Estão aqui as 3 operações que vocês podem fazer. Vocês podem trocar a posição entre 2 linhas. Aí eu vou combinar aqui a anotação com vocês. Por exemplo, se eu trocar a linha I com a linha J, eu vou botar assim, trocando a linha I e a linha J de lugar. Eu vou poder pegar uma linha e multiplicar por um escalar diferente de 0. Aí eu vou falar assim, ó, tem uma linha I.
Aí eu vou trocar ela, no lugar da linha I, eu boto assim, ó, linha I, ela vai receber o quê? No lugar da linha I, eu vou botar ó, quem que era a linha I, vezes um alfa, em que esse alfa é diferente de zero. Por exemplo, se eu quiser multiplicar a linha 2 por 10, eu posso multiplicar. E aí, eu posso fazer também o seguinte, a soma de um múltiplo escalar de uma linha a outra linha. Então, estou aqui na linha I. Aí, nessa linha I, eu vou somar o que eu tinha na linha I com o múltiplo de uma linha J qualquer. Aí, alfa, linha J. Aí, aqui não precisa dizer que o alfa é diferente de zero, até porque se alfa for igual a zero, é só linha I igual a linha I, não vai mudar nada. Então, o que é que eu posso fazer? Trocar linhas de lugar, multiplicar uma linha por um número e, no lugar de uma linha, colocar o que era ela antes, somado com uma outra linha multiplicada por um número qualquer. Qualquer uma dessas três operações aqui são chamadas de operações elementares. E elas têm esse nome porque elas não mudam o conjunto de solução do sistema. Não mudam o conjunto de solução do sistema. Então, se você consegue fazer operações elementares de forma esperta, você consegue chegar num sistema que só de olhar para ele você sabe quem que é a solução. E existe um método para isso, que é justamente o método de Gauss-Jordan. O método de Gauss-Jordan consiste em trocar linhas de lugar, multiplicar uma linha por um escalar, somar em uma linha um múltiplo escalar de uma outra linha. De modo esperto, seguindo um cronograma aqui específico, de modo que no final você chegue numa matriz boa. O que é que eu chamo de matriz boa? É a matriz na forma escalonada reduzida. Tá? Existe uma que é só matriz escalonada. Quando é só matriz escalonada, nós chamamos de método de Gauss. Aqui na Unicamp, quase sempre, pelo menos eu sempre vi assim, na prova é método de Gauss-Jordan para chegar na matriz escalonada reduzida. E a matriz escalonada reduzida, ela satisfaz três coisas. Quatro coisas, na verdade. Quatro critérios. O primeiro critério é, todas as linhas formadas apenas por zeros estão abaixo das demais. Então, se você pega uma matriz e ela tem uma linha que é só zero, você já tem que pegar essa linha e jogar lá para baixo. Caso contrário, não é escalonada reduzida. A outra coisa que é muito importante é que o primeiro número, diferente de zero, esse número diferente de zero nós chamamos de pivô. Então, o pivô de cada linha, ele tem que ser igual a 1. Não pode ser 2, não pode ser meio, não pode ser menos 1, tem que ser igual a 1. E a terceira coisa é, o pivô de cada linha aparece à direita do pivô da linha anterior. E a quarta e última coisa é, em cada coluna que contém um pivô, todos os outros elementos são zeros. Eu vou dar aqui exemplos aqui de uma matriz que é escalonada, reduzida. A matriz identidade, por exemplo. Se eu colocar aqui a matriz identidade 2 por 2, ela é um típico exemplo de uma matriz escalonada reduzida. Por quê? Vamos aqui aos critérios. Critério 1. Todas as linhas formadas apenas com zero estão abaixo do demais. Tem uma linha nula aqui? Não. Então, esse critério aqui é válido. Quando não tem linha nula, você já pula o critério 1. É o que os matemáticos dizem que ele é válido por vacuidade. Né? Se não tem linha nula, não tem o que dizer. Segundo critério. O primeiro número diferente de zero de cada linha, aqui, ó, linha 1. Quem que é o primeiro diferente de zero? É esse 1. Esse pivô é 1? Sim. Da próxima linha, o que é o pivô? É esse, é 1. Então, todos os pivôs são 1. Se o pivô de cada linha... Não, o pivô de cada linha aparece à direita do pivô da linha anterior. O que é que isso quer dizer? Eu não poderia botar um 1 aqui embaixo. O pivô da linha aqui de baixo ele tem que estar à direita do pivô da linha de cima. Então, se o pivô da primeira linha está na primeira coluna, o próximo pivô tem que estar na segunda. E o quarto critério é, em cada coluna em que o pivô aparece, ele é o único elemento não nulo. Todos os demais elementos são zeros. Então, pega aqui, ó, primeira coluna, tem aqui o pivô. Ele é o único não nulo. Todos os restos estão zerados. Aqui, pivô 1, todos os demais são zeros. Então, essa é uma matriz escalonada reduzida. Aí, só por questão aqui de desencargo de consciência, mas eu não acredito que vai cair, tá? Eu vou dizer aqui que se satisfazer apenas 2 e 3
nós dizemos que é matriz escalonada. 2 e 4, na verdade. 2 e 4. É matriz escalonada. E aí, você chegar só na matriz escalonada é que é o chamado de método de Gauss. Eu nunca vi caindo, mas estou colocando aqui só para desligar de consciência. Mas é chance quase nula de que caia. Então, o que é que você tem que saber? Todos esses critérios aqui decorados. 1, 2, 3, 4. Satisfaz os 4 critérios, é a matriz escalonada reduzida. Então, você vai aplicar essas operações de modo esperto até chegar na matriz escalonada reduzida. Quando você chega, você para porque não tem o que fazer. Já é o melhor sistema para só bater o olho e saber quem que é a solução. Eu vou aplicar isso daqui a um exemplo. Eu vou aplicar a este exemplo aqui. Eu vou pegar esse aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz. Antes de pegar aqui um exemplo aqui mais complicado que caiu em prova. Então, eu vou pegar isso aqui. Qual que seria a forma matricial desse sistema? Você pega aqui primeiro que as variáveis são x e y. Aí os coeficientes aqui são 1 e 1. Depois eu tenho 2 e 2. Depois eu tenho 1 e menos 1. E aí, no sinal da igualdade, depois do sinal da igualdade, eu tenho os números 2, 4 e 0. Então, aqui eu tenho a matriz A, aqui eu tenho a matriz X, que é a matriz das incógnitas, e aqui eu tenho a matriz B. Aí, o que é a matriz aumentada? É a matriz AB. Eu coloco do lado esquerdo a matriz A. E do lado direito, eu coloco a matriz B. E aí, eu começo pensando no primeiro critério. Essa matriz aqui tem linhas nulas? Até o momento, não. Se tiver linhas nulas, ela tem que ficar no final. Qual que é a outra coisa? Eu vou pensar aqui no pivô. Na primeira linha, quem que é o pivô da primeira linha? Pivô é o primeiro elemento não nulo. Esse pivô aqui é igual a 1, então só está se fazendo a condição 2. Ele é igual a 1. Só que o que não está fazendo? Em cada coluna que tem um pivô, ele tinha que ser 0. Essa coluna aqui, ó, tem o pivô. Mas ele não é o único nulo. Aí você vai pensar quais operações é que eu posso fazer para poder zerar os demais elementos que estão aparecendo aqui embaixo desse pivô. Porque nessa coluna só tinha que ter 0. Então as operações são, eu vou pegar a linha 2 e vou somar, tá? Vou pegar o que tem nela e vou somar, na verdade eu vou subtrair 2 vezes a linha 1. Então multiplico a linha 1 por menos 2 e somo na linha 2. Por que isso é efetivo? Porque 1 vezes menos 2 é menos 2, com 2 dá 0. O que mais que eu tenho que fazer? Na linha 3, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que só pegar a linha 3 e subtrair a linha 1. Porque aqui tem um 1. Se eu subtrair esse 1, já zera. Então, eu vou fazendo essas operações até se aproximar da matriz escalonada reduzida. Então, se eu fizer essas operações que eu acabei de anunciar, eu vou obter o seguinte. Aí, uma dica para vocês. Tá chegando seta na linha 2 e na 3. Quer dizer que a linha 1 não chega seta. Onde não chega seta, quer dizer que não muda. Então, aqui eu vou ter 1, 1 e 1. A linha 1 está intacta. Na linha 2, aí eu tenho 2 vezes 1 menos 2. 2 menos 1 vezes menos 2, né? Que é 2 menos 2, que é 0. Aí que dá 0. Aí aqui, ó, eu primeiro vou multiplicar. 1 vezes menos 2 é menos 2. Com 2, dá 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Com 4, dá 0. Aí o que mais que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa linha aqui de cima e subtrair nessa daqui de baixo. Então, é 1 menos 1 dá 0. Aí aqui eu tenho menos 1, com menos 1 dá menos 2. E aqui eu tenho 0, com menos 2, que dá menos 2. Então, esse daqui é o novo sistema. Então, olha aqui, tem o pivô igual a 1, e na linha que ele aparece, na coluna que ele aparece, ele é o único elemento não nulo. Está satisfazendo a condição de que o pivô é 1, que é a condição 2 e a condição 4. Né? Só que aí tem um problema. Que agora deixa de satisfazer a condição 1, que é todas as linhas 0 estão abaixo das demais. Por quê? Eu tenho uma linha só com 0 que não está lá por último. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o critério de troca de linha. Então, aqui, aí eu boto assim, isso aqui quer dizer que eu vou pegar um novo sistema equivalente, que tem a mesma solução do anterior, só que melhor. Eu vou trocar a linha 2 com a linha 3.
Trocando a linha 2 com a linha 3, eu vou obter 1, 1, 2, 0, menos 2, menos 2, 0, 0, 0. Então, o que é que está sendo satisfeito aqui? Primeiro pivô é 1. Na coluna que ele aparece, ele é único não nulo. As linhas nulas estão no final. Só que agora eu tenho que olhar o próximo pivô. Esse daqui é um pivô. Ele está à direita do pivô anterior? Tá à direita. Só que tem um problema. Tem um critério lá que diz que todo pivô tinha que ser 1. E esse pivô aqui é menos 2. O que é que eu posso fazer? Eu posso pensar em duas coisas. Poderia pegar essa linha, multiplicar por 2 e somar aqui. Só que dá um problema, porque apareceu um 2 aqui. E ia atrapalhar o que eu fiz. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou pegar a linha 2 e vou multiplicar por menos 2. Por menos meio, na verdade. Então, menos 2 vezes menos meio é 1. Então, eu vou dividir a linha 2 por menos 2. Então, só altera a linha 2, eu copio todo o restante. Aqui vai ficar 0, 1, 1, 0, 0, 0. Aqui, eu estou usando o GeoJordan para resolver o sistema. Eu cheguei aqui nessa matriz, essa matriz A, ela ainda não é escalonada reduzida, né? Não é o critério de parada. Qual que é o problema? Eu quero ver se alguém descobre qual que é o problema dessa daqui. Então, essa daqui é escalonada reduzida ou não? E o porquê que não é? Vocês acham que é ou não? Falaram aqui da terceira linha, mas na terceira linha tá tudo ok, porque a terceira linha, ela tá só com zeros. E aí, se tiver uma linha só com zeros, ela pode ficar no final. Então, não é esse o problema. Eu vou contar aqui para vocês qual que é o problema. É por conta da segunda coluna. Ó, vamos ver aqui na linha 1. Isso, exatamente. Olha aqui. O Matheus aqui falou que temos um problema, que é na linha 1, que não. Que aqui deveria ser um zero, né? Então, na coluna 2, tá? Esse elemento aqui deveria ser um zero. Então, só falta essa operação aqui, que vai ser o seguinte: pegar a linha 1 e subtrair a linha 2. Então, vou botar assim: linha 1 recebe linha 1 menos linha 2. Quando eu faço isso, esse 1 vai subtrair lá em cima e vai virar um zero. Então, vai ficar. Aí, olha, 1 menos 0 é 1. 1 menos 1 é 0. 2 menos 1 é 1. Aí aqui eu vou ter 1, 0, 1, 1 e vou ter 0, 0, 0. Aí agora sim, essa matriz aqui, do lado esquerdo, é uma matriz escalonada reduzida. Então já é o critério de parada. Aí, se nós já chegamos aqui no critério de parada, nós vamos ter o seguinte. Já o critério de parada significa que eu vou pegar isso aqui e vou expressar em sistema de novo. Então, isso aqui está representando qual sistema? É o sistema que tem a matriz A vezes xy igual a 1, 1, 0. O que é que isso daqui quer dizer? Eu prefiro fazer assim. Eu olho aqui para cima e boto assim, um x assim, um y aqui. Então, quer dizer que 1 vezes x mais 0 vezes y é igual a 1. Então, aqui sai da primeira linha que x é igual a 1. Da segunda linha sai que 0x mais 1y é igual a 1. E da terceira linha sai que 0 igual a 0. Então, aqui saiu solução única, que é x igual a y igual a 1. Perguntaram aí se no critério de Gauss não tinha que satisfazer se não era 1 ou o critério 1 e 3 ao invés de 1 e 4. Olha, eu vou verificar isso. Se for, eu troco aqui na anotação, tá? Mas pelo que eu lembre, eu acho que é 2 e 4. É que eu não costumo utilizar muito, porque nunca cai na Unicamp. Mas se for, vai ser salvo com a anotação correta no PDF da aula para vocês. Podem ficar despreocupados.
Aí, vamos agora para isso aqui. Uma questão aqui que foi tirada do quiz 1.2.1 lá do Jaflix. Lá no Jaflix tem alguns quizzes, PDF, e aí você pode fazer o quiz e ver como é que você está entendendo a parte da matéria. Então, aqui tem algumas matrizes, e aí nós queremos saber qual dessas matrizes aqui está na forma escalonada reduzida. Eu vou começar aqui excluindo aqui algumas, para poder ajudar vocês. Olha, por que essa matriz A não está na forma escalonada reduzida? Pivô igual a 1, coluna igual a 0. Pivô igual a 1, coluna igual a 0. Pivô igual a menos 1. Deu problema. Aqui tem um pivô igual a menos 1. Não pode. Pivô igual a menos 1. Não podia. Então, essa daqui não é a correta. Essa daqui de baixo também, de novo. Então, muito simples. Pivô igual a menos 1. Já elimina essas duas aqui. Né? Aqui está muito simples. Agora, nós temos essa daqui. Que você tem o pivô 1, o pivô 1, o pivô 1, todo mundo aqui é o pivô 1, certo? O pivô da linha que está abaixo sempre está à direita, ó, sempre está indo aqui para a direita. E na linha, na coluna que acontece o pivô, ele é o único não nulo, todo mundo é 0. E aí, vocês acham que a C é a resposta, sim ou não? Seria a C a escalonada reduzida? Olha aqui, Marcos aqui fez uma contribuição muito boa aqui para a aula de hoje, que é não, porque a linha nula tem que ser a última. Então, nós vamos eliminar essa daqui. Muito bem, Marcos. Obrigado. Obrigado. Então, a C não é. Então, tem só duas aqui. Vamos ver quem é que consegue adivinhar. Quem que é? É a D ou a E? Qual dessas duas aí seria a escalonada? Ó, tá todo mundo dizendo que é a E. Qual que é o problema da D, então? Então, todo mundo já falou que é a E, tá? Tá enxurrada aqui no comentário dizendo que é a E. Qual que é o problema da D? Então, eu concordo que essa é a E, que é o gabarito, tá certo. Agora, eu gostaria que alguém tentasse entender qual que é o problema da D. Então, vamos ver assim, ó, na terceira linha existe mais do que um pivô. Então, justamente, você tem aqui, ó, um pivô, tem um pivô aqui. Aí ele deveria, ou tem um pivô aqui, ele deveria ser o único não nulo. Então, justamente aqui, marca aqui mais uma vez aqui, acertou, tá? Então, é isso mesmo, isso daqui é eliminar D. Vamos ver a dúvida que nós temos aqui. Se inverte a linha 2 e a linha 4 da C. Seria escalonada reduzida? Vamos ver aqui essa pergunta. Então, na C, se eu inverter a linha 3 com a linha 4, aí eu faço aqui linha 3, substituo com a linha 4, fazer uma operação elementar. Aí seria 1, 0, 0, 0, 0, depois 0, 1, 0, 0, 0, depois 0, 0, 1, 0, e aí 0, 0, 0, 0, 0. Então, o que é escalonada reduzida, gente, você sempre olha para isso daqui, ó. É para esse lado esquerdo. E essa parte aqui a gente nem se importa, tá? Independente do que aconteça, isso daqui a gente nem leva em consideração. Então, tem linhas nulas estão no final, todos os pivôs são iguais a 1. Na coluna que acontece um pivô, ele é o único não nulo e os pivôs lá de baixo estão à direita. Então, sim. Resposta positiva aí para a Sofia. Se trocar, seria sim. Então, vou apagar isso aqui. Então, vamos agora para a questão aqui que dá até medo de começar. Infelizmente, essa questão aqui é recorrente na prova. Ela dá medo porque ela é muita conta. A gente vai passar um tempão fazendo ela, muito tempo. Por quê? Ela era para ser só um Gauss Jordan, só que o professor coloca uma letra no lugar aqui dos coeficientes. Então, de acordo com a letra que eu substituo, eu tenho um sistema diferente. Então, na prática, eu estou resolvendo
infinitos sistemas ao mesmo tempo. Para cada letra A é um sistema diferente. E aí ele quer que eu resolva isso. Então isso vai acabar dividindo em muitos casos. Vai envolver soma com fração, muitas somas com fração, muitas operações. Então essa questão aqui, ela é trabalhosa, mas ela é uma questão treinável. Vocês podem treinar a exaustão questões assim. Porque olha só, não tem como deixar de acertar ela na prova. Porque vale 35% da prova. Então, é um assunto aqui muito importante. Aí, para nós conseguirmos aqui fazer ela aqui de maneira rápida, o que é que eu fiz? Eu preparei aqui já a solução dela, e aí eu vou colando e vou explicando para vocês, porque senão a gente vai passar a noite inteira aqui e não vai conseguir sair do lugar. Então, o que é que você tem que fazer? Eu vou ler aqui o enunciado. Determinar os valores de A e B para os quais o sistema tem solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução. Então, como é que resolve isso? De acordo com o A que eu pegue, eu vou ter um sistema que pode ter solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução. Eu só esqueci de deixar aqui escrito o seguinte, a classificação do sistema, né? Em um sistema, só existem 3 possíveis classificações. Depois a gente pode até voltar aqui melhorando isso aqui, botando coisas envolvendo determinante. Ele pode ser um sistema possível e determinado, que é o que tem solução única. Nesse caso que tem solução única, só acontece se a matriz escalonada é reduzida for a identidade. Se não chegar na identidade, não vai ter solução. Deixa eu pensar. Na verdade, tem como chegar na identidade, tem como ter solução única sem chegar na identidade, mas vamos usar um exemplo disso. Então, é assim, ela chega na matriz escalonada reduzida, mas a menos daqueles zeros que aparecem lá embaixo, é a identidade. Só que isso daqui é um pouco difícil de escrever, eu vou preferir depois colocar o seguinte critério, que é o caso que tem determinante diferente de zero. Tá? A gente ainda não falou sobre determinante, eu não queria botar isso, mas já vou colocar aqui. Então, determinante diferente de zero, a solução é um sistema possível e determinado, tem solução única. Aí existe o sistema possível e indeterminado, que é o que tem infinitas soluções. E aí também tem um sistema possível e sistema impossível, na verdade, que é o que não tem solução, são 0 soluções. Como é que eu sei qual que é? Se é infinitas soluções ou se é nenhuma solução? Você vai obter isso observando, por exemplo, o seguinte. Quando tem nenhuma solução, que é o sistema impossível, vai ter uma linha só de zeros, e aqui, depois desse traço, vai ter um B, e esse B vai ser diferente de zero. Porque isso equivale a colocar a equação 0 é igual a B. Por exemplo, 0 é igual a 1. É equação absurda, não existe solução para isso. Então, sempre que for o sistema impossível, eventualmente vai ter uma linha só de zeros e aí vai acontecer isso. Já o sistema que tem infinitas soluções é quando tem variável livre. Que basicamente vai ter uma coluna sem pivô. Aí, assim, tem caso que tem coluna sem pivô, mas bate nisso daqui já vira um sistema impossível, tá? Então, se for um sistema que não for impossível e não tiver a única solução, a única possibilidade é que ele tenha infinitas soluções. Então, tem esses 3 tipos aqui de sistema. E aí a questão pede para eu dizer para que valores de A que eu botar aqui vai ter única solução, infinitas soluções ou nenhuma solução. Então, para resolver aqui esse problema, nós vamos começar inicialmente escrevendo qual que é a matriz que representa esse problema. Então, eu vou partir logo para a matriz aumentada. Eu vou colocar os coeficientes aqui do lado esquerdo e do lado direito eu vou colocar o B. Então, quem que são as variáveis? São x, y e z. Então, eu vou colocar os coeficientes que multiplicam x, y e z nesta ordem. Atenção, na prova o professor pode trocar o x e o y de lugar para confundir você e você botar a matriz aumentada errada. Isso daqui é muito grave. Então, quem é que multiplica o x? É o 1. Quem é que multiplica o y? É o a.
Aqui não tem Z, então boto 0. Aqui, multiplicando x, tem A mais 1. Multiplicando o y, tem 2. Multiplicando o z, tem A mais 2. Aí, multiplicando o x, tem 1. Multiplicando o y, tem A. Multiplicando o z, tem A mais 2. E aí, por fim, nós temos aqui, do lado direito, os elementos 2, 3b menos 2 e b mais 2. Aí você vai olhar aqui para esse sistema e você vai aplicar Gauss-Jordan. Então, Gauss-Jordan sempre começa observando aqui se tem alguma linha nula. Se não tiver linha nula, então significa que eu não vou precisar fazer aqui troca de linha aqui nesse momento. Aí eu vou observar quem que é o pivô da primeira linha. O pivô é o 1. Então, esse pivô já está aqui, já é um 1. O que é que eu vou fazer? Eu preciso zerar todos os elementos que estão abaixo desse 1. Então, as operações que você vai fazer são operações aqui previsíveis. O que é que você tem que fazer? Você sempre vai fazer o seguinte. Linha 2. Aqui tem um elemento que deveria ser um 0. Então, o que é que eu tenho que subtrair? Eu tenho que subtrair A mais 1. Só que ali em cima tem 1. O que é que eu faço? Eu pego a linha 1 e multiplico por A mais 1. Então, eu vou ter a linha 2 menos A mais 1 vezes a linha 1. Aí aqui, na linha 3, eu tenho 1. Eu deveria ter um 0, é só subtrair a linha 1. Então, a linha 3 é igual à linha 3 menos a linha 1. Então, embora a operação que a gente tem que fazer aqui na linha 3 seja bem simples, a lá de cima eu vou ter que fazer a multiplicação. Então, o que é que vai estar acontecendo? Vamos fazer aqui essa conta. E depois eu vou começar a colar aqui algumas contas que eu já fiz anteriormente. Então, eu vou fazer a primeira essa de baixo. Eu vou subtrair a linha 1 na linha 3. Então, 1 menos 1 dá 0. A menos A dá 0. A mais 2 menos 0, A mais 2. B mais 2 menos 2, B. Deixa eu ver aqui nisso. E lá na linha 2, o que é que eu tinha que fazer? Eu tenho que mentalmente pegar o que tem na linha 1, multiplicar ela por menos A mais 1, e aí somar com a linha 2. Só que esse A mais 1, ele não multiplica isso daqui assim, definitivo. É só mentalmente. Então, assim, 1 vezes A mais 1. Aí é A mais 1. Aí eu vou subtrair isso aqui. Aí 0. A mais 1 vezes A mais 1. Dá 0. Aí aqui eu teria o quê? Aí começa a ficar um pouco complicado. Ó. Você vê que tem um 2, aí lá em cima tem um A. Aí esse A multiplica por A mais 1, menos A mais 1. Aí você vê essa conta e vai dar 2 menos A vezes A menos A ao quadrado, menos A vezes 1 menos A. Então, eu vou escrever aqui de forma bonita que vai ser menos A ao quadrado, menos A, mais 2. Aí aqui, esse aqui não vai ser afetado. Por quê? Porque lá em cima é um 0. Então, 0 vezes menos A mais 1, somado com esse aqui, não muda. Agora, esse daqui vai ser afetado. Então, esse daqui era o quê? Aí eu vou sempre pegando. O que que era? Era 3B. Era 3, deixa eu voltar aqui, era 3B menos 2. Aí, eu vou ter que somar, né? Vou ter que subtrair A mais 1 vezes o que está aqui em cima, que é o 2. Aí eu vou fazer essa conta. Então, é 3B menos 2, menos 2A, menos 2. Então, vai ser, eu vou colocar assim, menos 2A, mais 3B, menos 4. Então, isso que vocês acabaram de ver é só o começo da solução. A gente vai passar muitos minutos aqui durante a prova fazendo contas desse tipo, tomando muito cuidado para ver se não errou nenhuma continha, porque qualquer conta que for errado, acarreta na solução inteira errado. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui e continuar fazendo as operações desse tipo para poder resolver o sistema. Então, o que é que seria o próximo? Você vê, já tem o pivô 1, a coluna que ele acontece ali só tem um 0. O próximo pivô é esse aqui, né? Que pivô é elemento não nulo, então esse daqui é o pivô. Só que aí tem um problema. Esse pivô, ele deveria ser o 1. Então, se aqui fosse o número 5, por exemplo, o que é que eu faria para virar o número 1? Eu dividiria por 5. Por exemplo, quando apareceu aqui um pivô igual a menos 2,
eu fui lá e dividi por menos 2 para virar 1. Então, no algoritmo que você escreveria para o computador fazer isso daqui, você falaria, sempre que o pivô não for 1, você pega a linha e divide pelo pivô. Se for o número 5, divide tudo por 5. Só que nós temos um problema. Esse pivô, para ele se tornar 1, eu precisaria, aqui nessa próxima linha, falar, eu vou dividir a linha 2, pegar a linha 2, e vou dividir ela por menos a ao quadrado, menos a mais 2. E aqui que acontece algo muito grave. Nós não podemos dividir por zero. Porque se ali for um zero, na verdade não tem nem como ser pivô. Se aqui for um zero, o pivô é esse aqui. Então o sistema é totalmente diferente. Então não pode dividir por zero. E aí é nesse momento que você precisa dividir esse problema em casos separados. Então você vai parar e vai pensar, em que situação é que esse elemento aqui seria zero? Então você pega isso aqui e vai resolver o Bhaskara, para descobrir quais que são os A's que tornam isso daqui igual a zero. Então você bota isso daqui igual a zero e descobre o que acontece. Então vou multiplicar ele por menos 1, então sairia A ao quadrado, mais A menos 2 é igual a zero. Então, eu teria aqui o delta igual a B ao quadrado, 1, menos 4 vezes A vezes C, aqui dá 8 mais 1 dá 9, e aí o A é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 9 é 3, dividido por 2A. Aí tem duas possibilidades. Menos 1 mais 3 é 2, dividido por 2 dá 1, menos 1 menos 3 é menos 4, dividido por 2 é menos 2. Então, você vai ter que separar em casos diferentes. Se A for igual a 1 ou se A for igual a menos 2, aquele não é o pivô. A gente só se confundiu. Agora, se o A for diferente de 1 e o A for diferente de menos 2, aquele é o pivô. E a expressão não é zero. E a expressão não sendo zero, eu posso dividir por ela. Então, é nesse momento que o problema precisa ser dividido em casos. Isso daqui só acontece quando o professor coloca alguns valores lá para você no lugar das incógnitas. Coloca um A ali no lugar das incógnitas. Então, nós vamos precisar dividir esse problema em casos. Aí eu vou criar aqui o caso 1. Aí eu vou começar aqui a colar aqui para vocês e aí explicar o que é que vai acontecer. Então, eu já fiz, como eu disse para vocês, eu já fiz aqui enquanto eu estava estudando aqui para o nosso aulão, a solução dessa questão. E no caso 1, você vai fazer. O A é diferente de 1 e o A é diferente de menos 2. De modo que toda essa expressão aqui é diferente de zero. Aí eu vou voltar aqui para essa matriz, tá, que foi essa última que nós paramos. Se quiser, pode chamar ela de matriz bonita. Foi a última que a gente parou. Você vai voltar para essa matriz e vai falar, olha, aqui sendo um pivô e esse elemento sendo diferente de zero, eu posso dividir. Aí eu vou ver o que é que vai acontecer. Então, deixa eu voltar aqui. Eu já fiz todas as contas de quanto é que resulta nisso. Essa expressão aqui, dividido por ele mesmo, dá o quê? Dá 1. Foi isso que a gente fez. Era isso que a gente queria. Agora, esse A mais 2 dividido por menos A ao quadrado menos A mais 2, para que você faça essa conta, você precisa primeiro fatorar. Aí eu já expliquei isso no aulão de cálculo, como é que fatora uma expressão desse tipo. É sempre o coeficiente que multiplica a potência ao quadrado, né? A potência ao quadrado, então aqui é o menos 1, boto o menos 1, vezes o x menos x1 vezes o x menos x2, é a fórmula. Então, no caso aqui seria o menos 1 que está aqui, aí o A menos a primeira raiz, que é menos 1, e o A menos a segunda raiz, que é menos 2, vai ficar A mais 2. Então, aqui está a fatoração daquele denominador. Então, se eu tenho A mais 2 dividindo por isso aqui, o que que acontece? Esse A mais 2 cancela com isso e fica apenas o A menos 1. Menos A menos 1. Então, nesse lugar aqui, ó, ficou menos 1 dividido por A menos 1. E aí vai ser a mesma coisa. Essa outra expressão aqui não dá para simplificar, eu só escrevo ela. Aí eu volto aqui. Então, aqui é o pivô igual a 1. Na coluna que ele está, ele é
ele é o único não nulo. Aqui é o pivô igual a 1, ele está à direita do anterior, mas temos um problema. Na coluna que ele está, olha, esse A aqui ainda não é zero. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a operação para zerar isso. Só tem uma única operação que zera isso. Nesse caso aqui é fazer a linha 2, multiplicar ela por menos A e somar aqui. Porque esse 1 vezes menos A dá menos A, com A dá zero. Então, bota a linha 2 toda vez menos A somado com a linha 1. Aí eu vou colar aqui para vocês qual que é o resultado de todas essas operações. Aí, para não ficar só lendo aqui contas, vocês vão poder aqui, com PDF, que eu vou enviar lá no grupo, dar um zoom nisso daqui, ver todas as contas com calma, tá? Porque é muita conta. E isso daqui realmente foi questão que caiu em prova. Caiu nas das últimas provas aí que teve. Então, eu fui fazendo todas as contas. A conta de multiplicar a linha 2 por menos A, somar na linha 1. Aí aqui aparecendo expressões, ó, que eu ia abrindo aqui, tinha que ser o 2 vezes o A vezes esse elemento aqui. Aí eu ia abrindo, ia simplificando, fazendo um monte de conta, até que eventualmente veio essa página, veio aqui esta outra página, com mais uma quantidade gigante de conta. O professor não tem dó de ninguém, tem coração de pedra, né? Esse professor da Unicamp tem coração de pedra. E aí, aqui, ó, você dá um zoom aqui para ver todas as contas que eu fiz, e eu cheguei no meu critério de parada. Essa matriz é uma escalonada reduzida. Por que ela é escalonada reduzida? Porque ela é matriz de identidade, toda matriz de identidade é escalonada reduzida. Então, nós seremos capazes de chegar exatamente na matriz de identidade. E sendo a matriz de identidade, vai ser a matriz escalonada reduzida. Então, nesse caso, o sistema tem única solução. E tá aqui, quem que é? Aqui, ó, X é isso, Y é isso, Z é isso. Então, esse valor é o X, esse é o Y e esse é o Z. Tá aqui a nossa solução nada bonita deste problema em um dos casos. Ainda temos outros casos aqui para avaliar. Então, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida até aqui. Vamos ver o que é que vocês estão achando aqui do problema até aqui. Posso continuar aí com o restante? O Maurício teve uma dúvida aqui muito boa. Se resolver com determinante e achar as raízes do polinômio dá certo para identificar os casos. Eu sempre faço isso, na verdade. Sim, mas apenas para identificar os casos. Porque o que é que você vai acontecer? O que é que você vai fazer? Você vai calcular o determinante dessa matriz. Aí você vai fazer um monte de conta e vai descobrir que é um polinômio característico dela, né? Quem quer o determinante vai encontrar o polinômio, aí você vai ver quando é que ela zera. Você vai encontrar que zera justamente para A igual a 1 ou A igual a menos 2. Então, com A igual a 1 vai ser um dos casos de solução. A igual a 2 vai ser outro caso da solução. Você já consegue resolver 2/3 da questão. Mas o caso em que A é diferente de 1 e A é diferente de menos 2 é exatamente igual a essa que eu fiz. Então, não livra a gente de fazer todas essas contas. Então, isso que o Maurício aqui falou é uma ótima dica, porque como esse problema tem muita conta, suponha que você errou todas essas contas aqui, ó. Errou uma somazinha aqui e já perdeu esse caso. Você tendo feito determinante, você vai ter ali uma redundância para saber que nós temos esses casos aqui para analisar separadamente, que é quando A é igual a 1 e quando A é igual a menos 2. E a gente consegue resolver separadamente. Então, eu sempre faço assim e sempre recomendo para os meus alunos particulares, também para os alunos do Diaflix, fazerem assim também. Mas, no entanto, todavia, se você quer a solução por completo, infelizmente, isso não poupa você de ter que fazer todo esse trabalho aqui. Porque esse caso aqui não resolve de outra forma, até porque o professor quase sempre vai pedir para você usar Gauss Jordan. Nessa questão, tipicamente vem escrito, use Gauss Jordan, tá? Eles não costumam permitir que você use qualquer outra coisa diferente. Então, nessa daqui até foram bondosos que permitiram usar outra coisa, né? A pessoa poderia usar aqui alguma outra coisa para resolver. Mas na grande maioria o professor já fala, use Gauss Jordan. Alguém tem alguma outra dúvida?
Olha, uma dúvida aqui. Não entendi como A igual a 1 e A igual a menos 2 já elimina os outros casos. Na verdade, não elimina, Pedro. É que é assim, ó, vamos voltar aqui para o nosso esquema. O que o Maurício está dizendo é o seguinte: ele vai pegar a matriz e vai calcular o determinante. Quando ele calcular esse determinante, ele vai botar assim: esse determinante é igual a zero. Na hora que ele botar igual a zero, ele vai descobrir que esse determinante é igual a zero para A igual a 1 e A igual a menos 2. Então, ele vai saber que nesses casos aqui que o determinante é zero, vai ser ou um sistema de infinitas soluções ou um sistema que não tem soluções. Aí ele vai pegar o sistema que o professor deu, vai chegar aqui e vai colocar A igual a 1, vai trocar aqui por 1. Aqui tudo, ó. A por 1. Aí vai resolver. Depois ele vai apagar, vai trocar aqui por menos 2, aqui em tudo. Aí vai resolver. E aí sim, não elimina os casos, mas você já sabe qual serão esses dois casos. Agora, para a gente, foi um caminho que foi sem usar determinante, chegou um momento que nós descobrimos que A igual a 1 e A igual a menos 2 era problema. Então, o que é que eu recomendo? Você não tem como se livrar disso daqui, você vai ter que fazer isso, então estou fazendo isso daqui. Mas, ao mesmo tempo, seguir o que o Maurício falou, que é calcular o determinante e achar as raízes do polinômio, porque você já vai achar o A igual a 1 e o A igual a menos 2, e aí você pode substituir aqui na equação A igual a 1 A igual a menos 2 e resolver os dois sistemas. Então, na verdade, aqui são 3 sistemas que temos que resolver. O Eduardo fez a seguinte pergunta: B pode assumir qualquer valor? O B ele vai ser subdivisão do sistema. A gente vai ver já já, tá, Eduardo? E a Mariana também. Olha, tanto a pergunta do Eduardo quanto da Mariana. Como é que eu vou saber se é SPI ou SI não é igual a 1 e A igual a menos 2? Aí eu vou mostrar agora. Então, tanto a pergunta do Eduardo e da Mariana, estou pedindo aqui para eu continuar. Nas próximas páginas vocês já vão entender isso, tá bom? Então vamos continuar agora. Demos aqui uma pausa aqui para respirar aqui nessa questão. E agora vamos fazer os casos seguintes. Então vou continuar aqui colando aqui da minha solução. Então eu vou aqui para o caso A igual a 1. Aí eu escrevo assim na prova. Caso 2, A igual a 1. Eu posso ir aqui no sistema, como eu acabei de falar para vocês, e onde tem A, botar 1. Só que aqui eu não estou valorizando o meu esforço, porque eu já peguei esse sistema e já dei uma melhorada nele. Ó. Esse sistema é esse aqui, que é equivalente a esse aqui. Tá? Até aqui, eu não usei, até esse momento aqui, eu não tinha usado, não tinha dividido em casos. Foi a partir daqui que eu dividi em casos. Então, a partir daqui que eu dividi e botei caso 1. Então, essa matriz aqui, ela é equivalente à matriz inicial, sem nenhuma suposição de quem quer A ou não. Então, eu vou sempre substituir nessa daqui, porque já vai eliminar trabalho. Então, eu vou pegar essa matriz, vou colar ela aqui, e vou colocar A igual a 1. Nesse caso, eu vou ficar com 1, 1, 0, 2, 0. Aí aqui, ó, menos 1 ao quadrado é menos 1, menos 1 é menos 2, com 2, 0. 0, 0. 1 mais 2 é 3. Aqui vai ser menos 2A, com A igual a 1 fica menos 2, com menos 4 dá menos 6. Então é 3B menos 6. Aí aqui é 0, 0. O A igual a 1, com 2 dá 1, dá 3, na verdade, né? Dá 3, 1 mais 2 é 3. E aqui o B. Aí, perguntaram aí, e esse B, eu vou assumir algum valor? Não. Então, eu tenho o seguinte, quer seja, eu tenha substituído A igual a 1 lá na matriz inicial e feito Gauss-Jordan, eu vou eventualmente chegar aqui. Então, aqui eu tenho o pivô 1, ele é o único elemento não nulo da coluna. Aí depois eu desço aqui, eu tenho aqui o próximo pivô, né? O próximo pivô, que é esse 3 aqui. Aí ele ainda não é o único elemento não nulo. Está faltando zerar aqui embaixo. Então vou ter que fazer uma operação. Na verdade, ele ainda não é 1. Então vou pegar essa linha 2 e vou dividir ela por 3. Então, a linha 2 dividido por 3 na linha 2. Com isso,
A minha matriz vai ficar assim. 3 dividido por 3 é igual a 1. E 3b menos 6 dividido por 3, 3b dividido por 3 é 1, que vai ficar só o b, e 6 dividido por 3 é 2. Então, ficou assim. Só que ainda tem que zerar esse 3 aqui. Então, qual que é a próxima operação? Pegar a linha 3 e aí subtrair 3 vezes a linha 2 na linha 3. Então, vamos botar assim, linha 3 recebe a linha 3 menos 3 vezes a linha 2. Então, só vai mudar a linha 2, o que é que vai ter? Esse 3, só a linha 3 vai mudar, na verdade, né? Que a seta está chegando na linha 3. Então, vai ser 0 vezes menos 3, mais 0 é 0. 0 vezes menos 3, mais 0 é 0. 1 vezes menos 3 é menos 3, mais 3 é 0. Aí depois eu vou ter b menos 2 vezes menos 3 mais b. Aqui é hora de fazer conta, né? Aqui é o b menos 3 vezes o b menos 2. Então seria b menos 3b mais 6. Então vai dar menos 2b mais 6. Eu vou botar aqui. Menos 2b mais 6. Então, até aqui estão contas aqui muito boas. E aí, nesse momento, eu cheguei na matriz escalonada reduzida. Esse elemento é o 1, ele é o único elemento não nulo dessa coluna. O próximo pivô é o 1, ele é o único elemento não nulo. Apesar de ter um aqui, isso não atrapalha em nada. Eu já cheguei no meu critério de parada. Então, essa matriz aqui já é escalonada reduzida. Aí agora chega aqui a dúvida, como é que eu sei se ele é um sistema possível e indeterminado ou se ele é um sistema impossível? Aí já está aqui no meu resumo a resposta para essa pergunta. Vai ser impossível quando tiver uma linha tendo tudo zero e aí o que vem depois, que é o Bzinho lá, igual a zero. Porque significa ter a equação zero igual a zero. Se isso acontece, o sistema é impossível. Caso não aconteça, aí o sistema vai ter infinitas soluções. Então, eu vou fazer isso aqui. Nesse caso, resultou nesse sistema. Aqui, todo mundo igual a zero. E aqui o menos p mais 6. O que é que significa essa equação? Essa terceira equação quer dizer assim, que zero é igual a menos 2b mais 6. Então, significa que 2b é igual a 6. Significa que o b é igual a 3. Se o B for igual a 3, aqui fica 0, 0, 0, 0. E aí eu vou ter infinitas soluções. Agora, se o B for diferente de 3, vai ficar uma equação falsa. Então, eu escrevo isso aqui. Se o B for igual a 3, fica. Aí você escreve aqui. Eu vou botar logo diferente de 3. Se B for diferente de 3, aí fica que 0. Fica que B é igual a 3, mas o B é um número diferente de 3. Isso daqui causa uma contradição. Portanto, não tem solução. Agora, se B for igual a 3, aí você vai lá, pega esse sistema e substitui B por 3 para ver o que é que fica. Se eu substituir 3 aqui, ó, 3 vezes menos 2 é menos 6, mais 6 é 0. 3 menos 2 é 1. Então, esse sistema equivale. A última equação diz que 0 é igual a 0, a segunda diz que z é igual a 1, e a de cima diz que x mais y é igual a 2. Esse é um sistema que tem infinitas soluções. Por quê? Porque o x mais y é igual a 2 ali, não dá para saber quem que é o x e quem que é o y. Então, posso até botar assim, ó, então o y é igual a 2 menos x. Então, quem que seria a solução desse sistema? O x é o x, o y é o 2 menos o x e o z é o 1. Então, essa daqui é a solução para o sistema. Se você quiser, você pode até botar um alfa. Se você botar assim, se o x é alfa, você bota x igual a alfa. Então, aqui seria 2 menos alfa. Então, bota aqui, ó, alfa, 2 menos alfa, 1. Para todo alfa pertencente ao reais. Então, para cada alfa que eu boto aqui é uma solução diferente. Então, aqui tem infinitas soluções.
Então, recapitulando, quando é que tem infinitas soluções? Quando eu tenho uma variável livre. A variável y, ela é chamada de variável livre. Porque é uma variável que não tem pivô. Quais que são as que tem pivô? O x, que é o da primeira coluna, tem pivô. O z, que é o da terceira coluna, tem pivô. Aqui a segunda coluna não tem pivô. Por ter essa variável livre e não ter nenhuma contradição, aqui tu está falando 0 é igual a 0, tem infinitas soluções. Agora, essa outra aqui, apesar de ter essa variável livre, mas aqui, ó, essa contradição de dizer que 3 não é 3, que é um absurdo, não tem solução. Então, você escreve exatamente assim. No caso que A igual a 1, se B for diferente de 3, não tem solução. A sendo igual a 1, B igual a 3, tem infinitas soluções. E aí está aqui as infinitas soluções. Então vamos ver se tem dúvida aqui no chat. Falaram assim, também vai existir um caso. Sistema possível determinado, sistema impossível para A igual a menos 2. Exatamente, Sofia. Não necessariamente, não é todo sistema que vai ter, né? Mas nesse caso aqui vai ter sim. Então, só sabendo que o determinante é 0, não tem como saber se é SPD ou SI. Aí você tem que testar, tem que ir até o final. Em relação à pergunta do Pedro, de qual que é a resposta final, eu vou resumir já. Aí eu vou botar um resumo com a resposta final, o que é que você tem que escrever para poder tirar a nota máxima na questão. Então, eu vou colar aqui agora o último caso, que seria o caso 3. Então, no caso 3, deixa eu pegar aqui. No caso 3, é justamente dizer o seguinte, que A igual a menos 2, igual a Sofia estava falando. Aí eu vou pegar o meu sistema e vou substituir A igual a menos 2. Note que eu peguei essa matriz aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas essa matriz foi essa daqui, ó. Foi antes de toda coisa ruim começar a acontecer. Nessa matriz eu não tinha dividido em caso nenhum, então eu posso substituir o A nela, em vez de substituir o A nessa, porque já está economizado 2 passos, tá? 2 passos. Então, por isso que eu estou pegando ela. Aí eu pego essa matriz, substituo A igual a menos 2, aí tá aqui, ó, isso daqui zera, esse zera, esse zera. Aí aqui fica menos 2 vezes menos 2, que é 4, com menos... que fica 4, com menos 4 é zero, aqui fica 3B, fica isso aqui. Aí, esse sistema, eu também vou dividir em casos. Porque se o B for 0, como é que ficaria? Ficaria assim. Ficaria 2 linhas nulas. Lá em cima, o x seria a variável que tem pivô. E tanto o y quanto o z seriam variáveis livres, porque não teria o pivô. Então, bota assim. Se o B é igual a 0, dá isso aqui. Esse sistema só tem uma única equação, que é x menos 2y igual a 2. Que é algo que tem infinitas soluções. Infinitas soluções. Quais que seriam as infinitas soluções nesse caso? Vou colar aqui para vocês também. Basta utilizar, notar que tanto o y quanto o z não tem pivô. Nesse caso aqui, onde é que está o pivô? O pivô está aqui no 1. Então, tanto o y quanto o z não tem pivô. Então, o y e o z são variáveis livres. Aí você coloca aqui letras gregas para ele. Alfa e beta. Como x menos y menos 2y é igual a 2, sai que o x é igual a x menos 2y, que o y é alfa, tá? Menos 2 alfa, é igual a 2. Então, x é igual a 2 alfa mais 2. Então, eu tenho aqui que o x é 2 alfa mais 2, o y alfa e o b é igual a beta. E aí tem infinitas soluções. E se eu tivesse colocado um b aqui diferente de 0, digamos um b igual a 1, o que é que seria aqui? Ó, a equação dizendo que 0 é igual a 1, que é um sistema impossível. Aí agora, respondendo aí a pergunta que fizeram, eu vou resumir tudo. Qual que é o resumo? Vou botar assim, em suma. Vai ter solução única se A for diferente de 1 e A for diferente de menos 2, que foi o necessário para o caso 1, para eu poder dividir por esse mesmo valor aqui e ter ele como pivô. E nesse caso, esta daqui é a solução. Para cada valor de A em que o A é diferente de 1
E, diferente de menos 2, essa é a solução, independente de quem que seja o B. Tanto que aqui, ó, tem o B aqui, ó, dependendo do B, tem uma solução diferente. Então, essa daqui é a solução. Aí tem infinitas soluções. Em dois casos. No primeiro caso, que teve infinitas soluções, foi o quê? Dentro do caso 2, A igual a 1. E aí, quando A era igual a 1, que eu estava no caso 2, quanto foi que teve infinitas soluções? Foi nesse caso aqui, ó. No caso que B é igual a 3. Ou vai ter também infinitas soluções no caso 2, quando A é igual a menos 1, igual a menos 2. Aí, o que foi que aconteceu? Ó, se A for igual a menos 2 e o B for... Se o B for diferente de 0, não tem solução. Mas se o B for igual a 0, vai ter infinitas soluções. Igual a 0. E quando é que tem nenhuma solução? Aí é parecido com isso aqui, né? Quando A era igual a 1, se eu colocasse o B diferente de 3, teria nenhuma solução. E A igual a menos 2, se o B for diferente de 0, tem nenhuma solução. Aí, em cada um desses casos aqui tem a solução também, eu só não vou botar porque não cabe, tá? Ali no caso, infinitas soluções com A igual a 1. O que é que foi? Foi esse vetor aqui. Aqui que não cabe aqui para botar aqui. Mas posso botar assim, bem pequenininho. E nesse último caso, que teve infinitas soluções, foi esse que aqui teve alfa e beta. Deixa eu ver aqui. Eu puxei ele aqui de lugar. Tá aqui. Peraí. Foi esse aqui. Então, tá aqui a resposta para essa questão. Então, pense em ponto sofrido, tá? Que é realmente ponto sofrido, porque deu muito trabalho. Então, vamos ver aqui se temos alguma dúvida ainda. A resposta do caso 1 já responde o caso B? Ah, deixa eu ver aqui, eu não recordo o enunciado. Nos casos onde tiver solução, resolvo... Sim, eu já resolvi a questão completa. Tá? Então, os itens 1 e 2 da questão, eu fiz tudo de uma vez. Essa é uma questão bem recorrente, já fiz muitas questões assim, então eu vejo o sistema e já começo a resolver até o final. Então tá aqui tudo resolvido, valendo 3,5 pontos. Então isso daqui vale 3, isso aqui, tudo que está escrito aqui vale 3,5 pontos. Deixa eu ver aqui. Determine os valores de A e B. Ele fala, ó, resolva o sistema. Então, se ele fala para resolver, tem que apresentar a solução. Essa é uma outra pergunta que fizeram aí. Então, infelizmente, tem que realmente apresentar a solução de todos. Ele pede para resolver. Caso não pedisse para resolver, a gente poderia fazer outra coisa. Mas, olha, uma palavra aqui de alívio para vocês. É justamente a ideia que falaram. Você pega esse sistema, calcula o determinante, iguala a 0. Você vai saber que vai ter dois casos que o determinante é 0. Que eu chamei aqui de caso 2, que é igual a 1, e caso 3, que é igual a menos 2. Esses dois casos aqui, gente, são bem tranquilos. Então, pelo menos 2/3 aqui desses pontos aqui, vocês conseguem. Em última via com determinante. Porque essa primeira etapa aqui realmente tem uma chance grande de errar na conta. Eu não sei nem então, tem uma grande chance de vocês errarem a conta se vocês não fizerem com muita calma. Então, vocês garantem uma parte dos pontos com determinante. Mas também não vão deixar de tentar a questão, porque é uma questão algorítmica. Tem um passo a passo do que fazer. Se vocês fizerem com muita concentração, fazendo as contas, escrevendo pequenininho lá do lado, todas as contas, substituindo, vai dar tudo certo. Então, esse daqui, vamos ver se vocês têm aqui alguma dúvida a mais. Que esse é o momento que a gente vai dar um intervalo, e aí a gente vai retornar com o restante da aula. Deixa eu só pensar aqui uma coisa. A gente começou a aula às 7 horas, né? Já são quase 9 horas. 7, 8, 9. Eu acho que aí é o que vocês quiserem. Se vocês quiserem, a gente continua, tá? Se vocês estiverem cansados, a gente pode dar uma pausa
sei lá, dar a pausa da aula por aqui e fazer o restante no próximo domingo. Mas se vocês quiserem, eu continuo. Por mim, eu estou aqui inteiramente para ajudar vocês. Então, o que vocês acham? Vocês querem parar a aula por aqui, meditar um pouco aqui nas soluções, ver o PDF do que já fez, e aí no próximo domingo, já que, se eu não me engano, a prova é depois do próximo domingo, né? Alguém tem a data da prova? Se eu não me engano, é dia 15. Ou vocês querem que eu resolva logo tudo aí, a gente dá só uma pausa de mais ou menos uns 10, 5 minutinhos, e aí continuo resolvendo o restante. Olha, todo mundo está falando no próximo domingo, que essa aula aqui foi puxada. Tá, eu acho que é bom, porque aí vocês vão ter tempo para poder treinar, e aí no próximo domingo, vocês podem ter mais dúvidas também, né? Vai estar mais próximo da prova. Então, vou fazer isso. Nós vamos parar a aula por aqui. Eu vou subir ela no YouTube para vocês, e próximo domingo eu conto com a presença aí de todos vocês. Então, é isso, pessoal. Tenham um ótimo domingo, um ótimo descanso aí para vocês, e nos vemos no próximo domingo.